Você sabe quais são os tipos de cirurgias reparadoras e as indicações para cada paciente? No São Lucas 24 Horas de hoje, a cirurgia plástica, a doutora Melina Kim Sakamoto, vai explicar sobre os benefícios desse tipo de procedimento. Ainda nesta edição, a doutora Soraya Argenton vai falar sobre o trabalho realizado pela governança clínica no São Lucas Hospital Center. O São Lucas 24 Horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 Horas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vai muito além da estética, as cirurgias plásticas reparadoras. E para falar sobre o assunto e explicar sobre as indicações das cirurgias, recebemos a médica cirurgia plástica, doutora Melina Kim Sakamoto. Seja bem-vinda ao São Lucas 24 Horas, doutora. Obrigada, Gabi, pelo convite. Eu gosto muito de apresentar meu trabalho, tirar dúvida sobre cirurgia plástica, enfim. E hoje nós vamos falar sobre as cirurgias reparadoras. E eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente, então, o que caracteriza uma cirurgia reparadora, doutora? Isso é uma grande dúvida, né? O que é a cirurgia plástica reparadora? A gente não consegue separar a cirurgia plástica reparadora da cirurgia estética, porque a estética é um dos objetivos da cirurgia reparadora. Então, a cirurgia reparadora, o principal objetivo é devolver alguma função daquele tecido, daquela parte do corpo, mas um dos principais objetivos para alcançar a função é manter uma estética adequada, né? Certo. Então, desde uma reconstrução de mama, a gente quer devolver uma função, um volume, mas quer que fique um volume agradável, até a reconstrução de um membro, né? Então, o planejamento, desde o primeiro corte, é feito um planejamento para a cicatriz ficar esteticamente agradável também. Então, não dá para separar. Essa era uma dúvida também, justamente, se existe uma diferenciação da cirurgia reparadora para a cirurgia estética, mas elas estão correlacionadas, então, isso? Sim, mesmo a cirurgia estética, que a gente vai pensar, ai, nossa, eu quero fazer um aumento mamário com prótese mamária. A gente não pode deixar a função de lado, né? Então, a gente não pode negligenciar toda a parte funcional da mama, ou enfim, de qualquer outra parte do corpo. E, doutora, quando a gente fala sobre esse tipo de cirurgia, então ela pode ser feita em qualquer parte do corpo, ou ela também tem algumas indicações maiores para certas regiões? Explica pra gente, então, quais são os tipos de cirurgias que são feitas no caso da reparadora. Gente, assim, cirurgia plástica é muito amplo. Eu fiz minha formação em São Paulo, eu fiz faculdade e residência de cirurgia geral e residência de cirurgia plástica na USP. E é uma escola com foco bastante reparador. A gente fazia cirurgia estética também, mas assim, é uma formação completa. Então, existe desde cirurgia de mão, então sabe quando nasce com algum dedo junto, grudado, sindactilia, então desde cirurgias para corrigir esse tipo de lesão, ou o paciente acamado que tem ferida por pressão, também tem esse tipo de reparação. A ferida por pressão pode ocorrer em qualquer parte de apoio, né, do corpo, então desde glúteo até pé, até dorso, no meio das costas pode ter. O que mais? Reconstrução mamária, que eu acho que é muito procurada e conhecida. Outra coisa que esquecem, que faz parte da cirurgia plástica, é a reconstrução de cabeça e pescoço. Então, desde paciente com lábio leporino, a maior parte dos reconstrutores são cirurgiões plásticos. Então, fenda palatina, lábio leporino, algumas alterações ou deformidades congênitas de couro cabeludo, de crânio. O que mais? Às vezes, muitas cirurgias oncológicas que vão causar algum defeito, o cirurgião plástico é acionado para fazer a reconstrução. Então, pode ser algum sarcoma de membro que causa um defeito grande externo, o cirurgião plástico pode ser utilizado. Outra área também eu acho que é super interessante, não é a minha área de atuação, porque ela é bem específica, é paralisia facial. Existem cirurgias para devolver movimentação da face, da paralisia. Não só paralisia facial, existem cirurgias para devolver, às vezes, algum nervo
no braço, enfim. É absurdo, assim, tem é muita amplo, coisa. muito amplo, né? E muitas vezes acaba associando o cirurgião plástico apenas à parte estética, né, doutora? E tem uma gama de procedimentos que podem auxiliar os pacientes. A doutora comentou também outro ponto que atua também, a questão da queimadura, né, na reconstrução de queimados. A doutora poderia falar um pouco mais sobre isso também? Queimadura também sempre é uma história triste, né? É um trauma, o paciente já está mais sensível, é bem delicado e é um serviço que exige uma equipe multidisciplinar, porque não é só a cirurgia plástica, mas é a equipe de enfermagem que está sempre ali cuidando dos curativos, porque exige esse cuidado 24 horas com curativo para um sucesso melhor da cirurgia, da recuperação. A queimadura é muito mais comum em crianças e jovens, né? Adultos jovens. E a maior parte não vem para o hospital, né? Porque a maior parte são queimaduras mais leves. E as queimaduras leves são mais superficiais, então é aquela que vai restaurar sozinho, né? Então, são aquelas bolhas mais superficiais, menores, bem dolorosas, mas elas acabam restaurando sozinho, não precisa muito do cirurgião plástico. O cirurgião plástico, nesses casos, é acionado mais para orientar os cuidados. Hoje em dia, a tecnologia tem muitos curativos que vão diminuir a dor. Então, é interessante nisso. E, assim, o paciente que vai dar mais trabalho são as queimaduras mais profundas. Então, que vão atingir níveis de pele mais profundos. E a pele não vai ser não vai ter a quantidade de tecido suficiente para ele mesmo se cicatrizar ou ele mesmo se restaurar. Então, exige de um profissional que vai ter uma atenção para fazer o debridamento, que seria a retirada do tecido já queimado, e a reconstrução. E a reconstrução pode ser ou com enxerto de pele, que é aquele que a gente tira de um lugar fininho e coloca lá, ou às vezes com um retalho, que é modificar a área ao redor para fechar a lesão ou tirar de um outro lugar para reconstruir a região. Que bacana, então tem mais essa atuação também, que é muito importante. No caso da queimadura, como a doutora disse, tem toda uma questão emocional também muito relacionada, mas que é importante saber que tem como ser feito, tem essa avaliação, é possível, né, doutora? Os profissionais estão ali para auxiliar também esse tipo de paciente. Em outro caso, que a cirurgia reparadora, a doutora citou anteriormente também, a questão da pós-bariátrica, cirurgias que são muito procuradas também, né, doutora? Como seria e quais são os tipos de cirurgia e como ele vem auxiliando também, no caso de cirurgia plástica, para esses pacientes específicos? Sim, acho que a cirurgia que eu mais faço hoje em dia são as cirurgias que a gente chama de contorno corporal pós grandes perdas ponderais. Então, o paciente perdeu bastante peso, sobra a flacidez, né? Essas cirurgias vão retirar a flacidez para melhorar o contorno dos tecidos profundos. Então, assim, se você emagreceu adequadamente, vai sobrar a pele, né? Tem as indicações estéticas, que é fácil de entender, e tem as indicações funcionais. Tem gente que tem dobra da pele, que a gente chama de avental, né? E às vezes pode ter aumento de dermatite, de infecção na dobra. Tem paciente que tem muita dor na dobra, porque acaba até cortando. E daí que a gente fala, então é uma cirurgia reparadora também. Mas, e de novo, voltando ao primeiro tópico, você vê que não solta da ideia da cirurgia estética. Então, a mais procurada é a cirurgia abdominal, né? Então, desde somente a retirada do avental até a cirurgia completa, que eu chamo. Então, além de tirar a pele, a gente trata também a flacidez do abdômen, da musculatura abdominal. Certo. E uma única cirurgia é feita, ou é necessário muitas vezes repetir a cirurgia, doutora? Como que seria isso? Normalmente a gente consegue fazer cada parte do corpo em uma cirurgia. Por exemplo, abdômen em uma cirurgia, mama, outra cirurgia. Dificilmente a gente precisa reoperar a mesma área. Certo. Mas tem casos de muito excesso de pele que às vezes é difícil ficar completamente satisfatório em uma cirurgia. Que bacana. Tá? E doutora,
no caso de pacientes pós-bariátricas, são tanto mulheres quanto homens também, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante. Como que funciona na questão da cirurgia para os homens e até mesmo para que a gente entenda que pode ser feito e que tem resultados muito agradáveis também, certo? Tem vários trabalhos que comparam o grupo que faz a bariátrica e compara com um grupo que faz a bariátrica e depois a cirurgia reparadora plástica. Esse segundo grupo mostra uma melhora do controle de peso, diminui a chance de reganho e até tem alguns trabalhos que mostram que até diminui o peso, caem até 2 pontos de IMC. Além de outros ganhos, aumento de vida sexual, aumento de qualidade de vida social, diminuição de dor, tudo isso. E isso não é só para mulher. Grande parte do público é o público feminino. Mas hoje em dia tem muitos homens que procuram. E além da abdominoplastia, eles procuram muito para o tratamento de ginecomastia, porque acaba sobrando uma flacidez na região do tórax. Também. E daí tem cirurgia que vai melhorar. Então, a roupa, né? Mesmo com roupa, incomoda o paciente masculino, porque sobra ali um volume. E normalmente esses pacientes falam, não, doutora, tira toda a flacidez, não me importa a cicatriz, eu só quero que tire essa pele de mim. E os resultados ficam muito, muito bons, assim, para os homens também. Que bacana. E, doutora, eu acho que uma outra dúvida que surge bastante dos pacientes é quanto tempo pós-bariátrica é indicado, então, fazer essa cirurgia? Ou como que é essa avaliação de quando e quais são os tipos de cirurgias, como que é feita essa avaliação do paciente no consultório para indicar, de fato, o procedimento para aquele paciente? Normalmente é assim, depois da cirurgia bariátrica, a meta de perda de peso da bariátrica é por volta de 1 ano. Certo. Então, nesse primeiro ano de cirurgia bariátrica, aumenta muito fatores inflamatórios desse emagrecimento, porque é um emagrecimento bem agressivo, né? E depois que começa a estabilizar o peso, o mais adequado é aguardar 6 meses de peso estável, tá? Certo. Por quê? Porque a pele vai alterar a composição. Então, se a pele está muito enfraquecida, então assim, eu perdi 50 quilos faz 1 mês, eu quero operar que eu não aguento mais essa flacidez. A pele às vezes está muito enfraquecida e a cicatrização às vezes não é tão adequada, então é maior o risco dela alargar, enfim, às vezes até infeccionar, porque ela tá mais frágil mesmo. Certo. E é todo um processo também, né? Leva um tempo. E acredito que essa parte do tempo é a parte mais delicada desse paciente, de esperar também o processo para poder fazer a cirurgia. Porque, como a doutora disse, tem toda a questão social e emocional também relacionada, Sim, certo, doutora? a parte psicológica em cirurgia plástica é importantíssima. Não só na cirurgia, como você falou, não só na cirurgia reparadora. Porque a expectativa de um resultado estético só está na cabeça do paciente. Certo. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes assim, essa primeira consulta, eu só vou falar coisas negativas, porque eu falo tudo o que pode acontecer de ruim. Porque o que pode acontecer de bom é aquilo que está no nosso dia a dia, no nosso Instagram, e que a gente acha que vai acontecer tudo igual. E às vezes não, às vezes tem que voltar mais vezes no consultório, às vezes tem que trocar mais curativo, fazer mais drenagem. Assim, são vários passos para um resultado final. E hoje em dia a gente quer tudo rápido, imediato. O tempo, né? E a gente está falando de uma cirurgia, né, doutora? A gente não pode esquecer também desse detalhe, porque por mais que o resultado seja muito importante, é um procedimento que o paciente vai passar ali pelo centro cirúrgico, pelo hospital, ele vai precisar desse suporte também. E é muito importante, mesmo que nas cirurgias separadoras, o paciente tenha o suporte de um hospital com uma equipe também preparada para receber, certo, doutora? Como, por exemplo, o São Lucas, que tem a questão da UTI de retaguarda, que pode dar todo esse suporte também, certo? Sim, aqui a estrutura não tem igual, assim, em toda a região. E a gente fica muito bem amparado. Tem desde nutricionista, nutrólogo, a dieta adequada, fisioterapia. Então, não tem em outros hospitais tudo que a gente consegue aqui. E no centro cirúrgico também. Às vezes eu não tenho programado, eu quero fazer um retoque aqui, eu vou precisar de um fio especial ali. E aqui tem. Então, a segurança que a gente tem em realizar o procedimento aqui é esse.
A parte de hotelaria também, depois da reforma, melhorou muito, o paciente se sente mais acolhido, mais atendido, e isso dá uma segurança, tanto para a gente operar, quanto para a gente avaliar no pós-operatório. Com certeza. Então, é um processo completo também para o médico e para o paciente. E, doutora, falando sobre a questão da recuperação, então, esse paciente, no caso, assim, a gente focou um pouco mais sobre essa questão do paciente pós-bariátrico, pensando na recuperação desse tipo de cirurgia, quais seriam os cuidados que ele deve ter, então? Como a doutora disse, tem a questão de fazer as cirurgias por partes, então, primeiro a questão do abdômen ou a parte escolhida, e quanto tempo depois ele pode, por exemplo, fazer a questão do braço, que muitas vezes tem também. Explica um pouquinho sobre o pós e os outros procedimentos também. Assim, dá pra gente combinar cirurgias, Certo. né? Cada caso é um caso. Tem paciente que precisa de uma atenção maior, vai exigir mais tempo, só uma cirurgia no abdômen. Mas é possível associar. Eu quero fazer abdômen com a mama, ou mama com o braço. São múltiplas associações. E o mais saudável é esperar pelo menos 3 meses entre uma cirurgia e outra, que é o tempo que a gente acaba recuperando, né? O corpo tem que voltar a um equilíbrio para aguentar um novo estresse. Certo. E no caso, então, dessas associações, no mesmo procedimento, daí essa recuperação desse paciente também é associada, certo? Porque em qualquer cirurgia, né? Se a gente aumenta o trauma cirúrgico, aumenta o tempo cirúrgico, automaticamente vai aumentar a resposta inflamatória. Se aumenta a resposta inflamatória, também aumentam os riscos de complicação. As complicações sistêmicas, a gente está falando em trombose, em infecção, em alteração pulmonar, atelectasia, são várias alterações que comprometem o bem-estar do paciente. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, não é só o que eu preciso operar, mas é a paciente que eu preciso operar. Então, Certo, é uma paciente sedentária. Então, poxa, normalmente eu costumo falar assim, olha, se a gente é sedentária e eu vou fazer uma abdominoplastia, é como se eu te falasse assim, ó, amanhã a gente vai correr uma maratona de 5 quilômetros. Ela vai conseguir fazer? Vai conseguir. Mas ela vai ficar uns 3 dias deitada, com dor, o corpo vai demorar para recuperar. Certo. Se ela estiver preparada fisicamente, cardiovascularmente, então tudo isso, um processo... Contribui também, Isso, né? bem menos agressivo. Doutora, falando sobre essa questão da preparação, então, para a cirurgia, porque também tem esse detalhe, a gente se preocupa muitas vezes em fazer o procedimento e ter o resultado, mas é necessário também se preparar para esse momento. E quais seriam as melhores recomendações que a doutora poderia oferecer, então, para os pacientes, esse paciente que já tem a bariátrica e pensa em fazer esse tipo de procedimento, ou aquele que ainda tem outras partes também que necessitam, de modo geral, quais são as melhores recomendações, então? Eu acho que a mais importante é a parte nutricional. Se você for pensar em reconstrução, se a gente tem uma urgência na reconstrução, a gente não consegue muito planejar a parte nutricional. Só que se é uma cirurgia eletiva, isso daí, a parte nutricional, o peso do paciente, preparo físico, é algo que a gente consegue planejar e recuperar o que a gente precisa. Paciente com IMCs elevados, o que acontece em alguns casos de paciente pós-bariátrico é que às vezes ele não consegue atingir um IMC adequado. IMC é o índice de massa corpórea, né? É o peso dividido pela altura ao quadrado. A gente consegue esse número. De 20 a 25 é o peso ideal, adequado. De 25 a 30 é um IMC de sobrepeso. E acima de 30 é um IMC de obesidade, tá? Se esse índice de massa corpórea indica obesidade, não é o único índice que vai Indicar e avaliar isso daí. Mas é um grande fator que a gente considera. Isso quer dizer que, às vezes, a camada de gordura, provavelmente, ela é mais espessa. Se a camada de gordura está mais espessa, o sangue vai demorar mais para circular lá. Certo. A cirurgia plástica, diferente de uma cirurgia da bariátrica, além da gente cortar a pele, cortar a gordura, a gente separa, destaca a gordura da parte profunda. E isso faz com que a gente tenha que romper alguns vasinhos. Certo. Então, vai diminuir ainda mais a perfusão da pele. Se a pele está espessa, vai chegar menos sangue, vai chegar menos oxigênio, menos células para cicatrizar.
Isso vai ter, então, um comprometimento da cicatrização. Vai demorar mais para cicatrizar. Daí também, chega menos antibiótico, menos células de defesa, aumenta o risco de infecção. E também o tecido mais gorduroso, no pós-operatório, ele se transforma em óleo, em líquido, então solta mais líquido. E esse líquido acumula também no pós-operatório. Então, aumentam os riscos de complicação. Então, sempre eu explico para o paciente, se o seu IMC não está adequado, vamos lá, vamos perder mais 5 quilos, mais 10 quilos, porque é importante para um sucesso da cirurgia. E daí depois, assim, é melhor do que você ficar voltando para o consultório para tratar as complicações. E também pela questão da expectativa mesmo, né? Alinhado à expectativa do do resultado também desse paciente, né, doutora? Sim. Além dessa questão da complicação, tem também de que não é só fazer a cirurgia, precisa ter todo esse cuidado depois também. E falando sobre a questão da cicatrização, doutora, existem formas hoje de novas tecnologias, novos curativos que auxiliam também nesse processo? Quanto tempo depois de uma cirurgia desse nível de complexidade esse paciente ele vai retomando a vida e os trabalhos e tudo depois? Hoje em dia a tecnologia tem avanços muito incríveis, assim. Ano passado eu fui convidada para um curso em Orlando que foi sobre um curativo com terapia de pressão negativa. Não sei se você já ouviu falar, é um vácuo. Certo. E o curativo em si é uma esponja, só que você veda a esponja com um plástico, né, adesivo, e isso conectado numa máquina que vai fazer a sucção. Essa sucção contínua, ela estimula a produção de mais vaso sanguíneo. Essa sucção contínua vai diminuir a secreção local, diminuir contagem bacteriana. E o mais interessante que eu aprendi lá nesse curso é que ele diminui o inchaço também. Então, é a aplicabilidade não só para cirurgia plástica, mas reconstrução de mama, ortopedistas foram lá para mostrar. Então, eles envelopam, por exemplo, um tornozelo, um pé, para diminuir o inchaço, tanto no pré-operatório, para melhorar as condições para uma cirurgia mais rápida, quanto no pós-operatório. E isso para a cirurgia plástica também é incrível. Lógico que tem seus custos, né? Mas tem hoje em dia boas indicações para às vezes liberação pelo convênio até. Então, doutora, no pós-operatório, esse paciente depois então da cirurgia, quanto tempo ele continua acompanhando com os profissionais? É uma avaliação, então, um contato, como a doutora disse, que acompanha com o médico, mas também é importante a nutrição, essa equipe multidisciplinar. Qual é o tempo que esse paciente continua, então, nesse tratamento ainda da cirurgia e também da flacidez e todo o procedimento? Tudo isso a gente planeja pensando na parte da fisiologia, né? Quanto tempo demora para a pele cicatrizar? 5 a 7 dias. Então, é o primeiro retorno, 5 a 7 dias. Daí a gente dá uma semana a mais depois para checar se continua tudo bem. Então, volta com 14 dias. Isso tudo também a gente usa para a liberação do paciente. Então demora 7 dias para cicatrizar a pele? Então dá para a gente planejar liberar para algumas atividades a partir de 14 dias, que às vezes demora um pouquinho mais para cicatrizar, inchou um pouquinho mais. Daí dá para liberar para dirigir, para caminhar fora de casa, às vezes para voltar para um trabalho que não exija muito, então home office, normalmente eu falo para paciente, você trabalha em escritório, home office, então dá para voltar com 2 semanas. Você vai fazer mais esforço? Então, às vezes, dependendo da cirurgia, demore 1 mês. Certo. Tá? Então, tudo a gente planeja dependendo da fisiologia. Vai dar ponto no músculo? Então, demora um pouquinho mais para fazer esforço naquele músculo, só depois de 2 meses. Então, tudo vai depender da cirurgia e qual tecido que eu estou dando ponto. Porque certo. Eu consigo planejar quanto tempo aquele tecido demora para cicatrizar. Bacana, então é muito importante também. E essa questão da associação com os demais profissionais também é importante, né, doutora? Sim, fisioterapeuta, porque ajuda muito na reabilitação, e uma equipe que vá fazer esse suporte, então drenagem, cuidado curativo, mobilização,
na parte da cirurgia plástica, são as mais importantes. Bacana, Tá. então é uma equipe multi mesmo para trabalhar com esse paciente. Doutora, para a gente finalizar nossa conversa, nós falamos um pouco mais sobre várias áreas de atuação do cirurgião. Como que esse paciente, o pessoal que está assistindo em casa, ele está com dúvida se precisa ou não fazer o procedimento, ainda qual o procedimento indicado para ele, como que esse paciente pode buscar essa ajuda também? É interessante, quem estiver procurando um cirurgião plástico, pesquisar, né, os antecedentes e procurar uma indicação de um conhecido, que eu acho que isso faz a maior diferença. Eu, infelizmente, não consigo me dedicar muito para as redes sociais, Certo. mas eu estou super disponível em consultório. Aqui no São Lucas eu estou toda semana, 2 períodos por semana. E lá no Centro Médico Gastroclínica eu atendo quase todos os dias também. Vale a pena consultar com antecedência. Como eu falei, precisa de um preparo. Às vezes tem paciente que fala, mas eu queria tanto operar mês que vem. Pera lá. Vamos ver exatamente a indicação, vamos ver se precisa preparar alguma coisa, algum exame às vezes demora mais. Não tem nenhuma urgência, normalmente, nessas cirurgias. Então, precisa chegar na cirurgia Completinho, com completo. segurança, que é sempre o fundamental, né, doutora? Independente do procedimento, a segurança é sempre fundamental. E no caso da cirurgia plástica também não é diferente. Então, tempo, paciência para fazer tudo da melhor forma, certo? Sim. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Fica o convite para vir mais vezes para falar sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada pelo convite, Gabi. Qualquer coisa eu estou à disposição. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre governança clínica no São Lucas Hospital Center. Não saia daí! A rotina de exames ginecológicos são fundamentais para a saúde da mulher. Doutora Patrícia, quais são os principais exames realizados? O primeiro exame que deve ser feito na consulta com o ginecologista é o exame clínico ginecológico. Você pode fazer o exame clínico das mamas, o exame especular e o toque vaginal. Esse exame é importante que já visualiza como está a sua saúde ginecológica. Outro exame muito importante é o exame preventivo, também chamado de Papa Nicolau. Esse exame é feito a partir dos 25 anos, de um modo geral. Ele é feito uma vez por ano e ele detecta principalmente lesões precursoras do câncer de colo. Outro exame muito importante é o exame de ultrassom pélvico ginecológico e também o ultrassom transvaginal. Esse exame visualiza os órgãos pélvicos, como o útero, ovários e trompas. Esse exame visualiza algumas alterações na região pélvica, na região anatômica dos órgãos, e ele visualiza também infecções e até mesmo a bexiga pode ser visualizada. Outro exame muito importante é a densitometria óssea, que é feita em pacientes com fatores de risco para osteoporose e pacientes em idade mais avançada. Não podemos também deixar de falar no exame de ultrassom de mamas e a mamografia, que detecta cistos na mama, alguns nódulos e também, principalmente, o câncer de mama. O exame das mamas ele é feito a partir dos 40 anos. Se a paciente tiver algum fator de risco para câncer de mama ou história familiar, pode ser realizado antes dos 40 anos. Portanto, é muito importante que você fique com seus exames ginecológicos em dia, consultando pelo menos uma vez por ano ou a cada 6 meses, para que sua saúde ginecológica, então, fique em dia e você possa detectar alguma lesão já no começo. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos falar sobre a governança clínica, que é um dos pilares essenciais para garantir a segurança e a qualidade no atendimento em um hospital, que é o caso do São Lucas Hospital Center. E hoje conversaremos com a doutora Soraya Argenton, médica da governança clínica da instituição, para entender como a governança clínica impacta diretamente no cuidado ao paciente e quais são os avanços que vêm sendo feitos para melhorar a gestão e também o atendimento aqui na instituição. Seja bem-vinda novamente, doutora. Obrigada. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho da governança clínica. A doutora já esteve presente no São Lucas outra vez para falar um pouquinho também sobre esse trabalho. Mas para a gente relembrar, doutora, sobre o que é a governança clínica, eu gostaria que a doutora explicasse, então, para o pessoal de casa, para relembrar um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido, então, nesse setor.
Tá certo. Governança clínica é um modelo de gestão, né? Muita gente pensa que governança é um setor, né? Justo. Mas, na verdade, esse termo governança clínica surgiu mais ou menos ali na década de 90, lá no Reino Unido, né? Como um modelo inovador de gestão que visa melhorar a efetividade e a eficiência de uma instituição, né? Pensando nisso, acho que nada mais justo do que envolver vários profissionais de vários setores para conseguir ter uma visão ampla daquilo que acontece dentro da instituição e melhorar a efetividade, né? Falando em termos de hospital, o que a gente busca com governança clínica? Busca trazer uma melhor experiência para o paciente. Então, todo esse processo é centrado no paciente, no resultado que o paciente vai obter quando ele ganha alta ou quando ele passar aqui dentro da instituição. Certo, então é um modelo de gestão. E como que seria na prática, doutora, que funciona um pouco mais esse trabalho? Então, no dia a dia, onde vocês estão presentes, como que funciona de fato essa gestão dentro do hospital? A governança está presente em todos os setores, né, dentro do hospital. Nós temos um escritório, que é a base, né, da governança, mas a governança envolve toda a direção, todos os profissionais, envolve os pacientes, então a gente está presente realmente em todos os setores. O nosso trabalho é baseado em alguns pilares, né, que a gente fala que são os pilares da governança clínica, que vai desde a auditoria clínica, a desenvolvimento de pesquisa, a educação dos profissionais, melhora da eficiência, da efetividade clínica. Então, são vários momentos, vários olhares diferentes dentro de todos os setores do hospital que vão buscar ali um resultado final. Então, onde você pensar, tem governança aqui dentro. Que bacana! E como que funciona, então, a doutora é médica que trabalha nessa função de coordenação da governança, mas quais outros profissionais estão presentes, então, para fazer com que tudo isso flua, doutora? Hoje, dentro do escritório, nós somos em 4 profissionais, né? Então, eu como médica, nós temos a enfermeira, temos assistente social e temos auxiliar administrativo. Mas a gente conta com o apoio dos outros setores também, né? Como eu falei. Então, por exemplo, a gente precisa da TI para desenvolver o nosso trabalho, a gente precisa da direção, a gente precisa da assistência, a gente precisa da equipe da nutrição. Então, basicamente, as ideias, né? Esse monitoramento, essas ideias saem dali de dentro do escritório, mas elas se espalham, né? Se expandem para dentro de toda a instituição. Mas dentro do escritório somos uma equipe multiprofissional de 4 pessoas hoje. Certo. E a doutora explicou um pouquinho sobre, então, esse modelo de gestão, e falou também sobre a questão da educação, que é um dos pilares importantes também. Nós temos o núcleo de educação permanente dentro da instituição, e que funciona também com atrelado, né, doutora? Vocês demandam os treinamentos para os colaboradores, e como que funciona mais nessa necessidade de observar quando fazer os treinamentos, que tipos de treinamentos, para que flua essa comunicação entre os setores também. Através da observação, então, nós estamos sempre constantemente analisando os processos intra-hospitalares e buscando melhorias, né? Quando nós enxergamos uma falha dentro do processo ou uma oportunidade de melhoria, não necessariamente uma falha, né? É que nós buscamos desenvolver esse processo de educação. Então, às vezes, dentro da criação de um novo protocolo e do treinamento daquele protocolo ou de uma ação mais pontual, é que a gente acaba agindo, né? E com certeza o papel do Núcleo de Educação Permanente é fundamental, porque eles nos apoiam nesse processo de educação. Então, a gente formula um treinamento que precisa ser realizado, busca o apoio do NEPS e aí a gente desenvolve isso em conjunto. A doutora comentou sobre a questão de protocolo, que é algo muito presente, muito forte dentro da governança clínica. Mas, doutora, o que seria, primeiro, para a gente entender o que é um protocolo dentro de um hospital e por que tem a necessidade de ter protocolos dentro de um hospital? Quando a gente pensa em segurança do paciente, é super importante que nós tenhamos algumas padronizações, né? Então, essas padronizações, elas não vêm da nossa ideia, né? Elas vêm de diretrizes internacionais, de diretrizes nacionais, diante de determinadas patologias, por exemplo. Então, vamos supor um infarto. É importante que a nossa instituição esteja agindo diante de um infarto, da possibilidade de um infarto, de acordo com as diretrizes nacionais e internacionais. O protocolo, ele traz isso para nós, então ele vai direcionar, vai gerir de que forma que a assistência precisa atuar diante de uma situação como essa. Quem é o profissional responsável por fazer o primeiro atendimento, o que vai ser feito em seguida, quais medicamentos vão ser usados, né? Por exemplo, então é super importante que uma instituição de qualidade e que se preocupa com os riscos do paciente, com a eficiência do tratamento, tenha protocolos bem estabelecidos.
E esse conhecimento dos protocolos também é constantemente atualizado para os colaboradores, né, doutora? Através dessa questão da educação também, né? Para que toda a equipe saiba como é que deve agir, certo? Com certeza. Então, na construção desses protocolos, nós também buscamos o apoio dos especialistas, né? Então, voltando ali a falar do infarto, a gente tem o apoio da equipe da cardiologia, a equipe da hemodinâmica, na construção desse protocolo. Então, basicamente, a gente organiza isso, monta os times, a gente diz os times de melhoria, que é quem vai estar constantemente reavaliando esses protocolos, se eles funcionam corretamente, se eles precisam ser atualizados, né? Se isso se isso cabe dentro da nossa instituição, dessa forma, né? Então, a gente trabalha com esse time de melhoria, que são as pessoas especializadas nesse assunto, porque seria impossível nós do escritório, né, fazermos isso sozinhos. E aí, baseado nisso, é que a gente realiza os treinamentos, as atualizações, né, as intervenções necessárias nos protocolos. E é um trabalho constante, né, doutora? Não para. Então, é constantemente olhando e analisando, como a doutora disse, buscando essas melhorias para os pacientes. E outro fator de melhoria que é muito constante no São Lucas Hospital Center é a questão de inovação, de novas tecnologias, e a governança clínica também atua nisso, né, doutora? Trazendo esses cuidados e protocolos para os novos aparelhos, para os novos equipamentos que chegam na instituição, assim também como novos espaços que estão sendo abertos, também faz parte da governança clínica olhar para esse âmbito também, certo, doutora? Perfeito. Além de utilizar, né, da gente se valer desses meios tecnológicos para melhorar os processos dentro da instituição, é importante a gente salientar que a governança clínica, ela vem cuidar desse processo tecnológico também. Por quê? Toda vez que a gente fala em tecnologia, a gente precisa pensar nos riscos que isso traz, né? Então, a tecnologia, ela não é perfeita, né? Tudo que a gente tira dos olhos humanos, a gente precisa também monitorar. E a governança vem também no sentido de mitigar esses riscos para a experiência do paciente dentro da instituição. Então, olhar para essa tecnologia, olhar para o funcionamento, olhar para os resultados disso, também é gerenciar riscos. Isso é super importante para nós. Que bacana. E no caso, são das mais variadas especialidades. E como que funciona, doutora? Vocês também contam com apoio e suporte dos outros especialistas da engenharia clínica quando tem essas novas tecnologias no hospital? Como que funciona também para acompanhar todo esse processo? Porque o hospital é bem grande e a gente precisa muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Sempre, a gente sempre conta com o apoio deles, né? Como eu falei, nós somos ali 4 profissionais de diferentes áreas, mas nós não conseguimos abranger todas as áreas existentes, então por isso nós trabalhamos sempre em parceria com os demais setores. Por exemplo, quando vem um aparelho, um monitor novo e na nossa observação dentro da auditoria ou dentro da análise dos indicadores, nós avaliamos que os profissionais não estão, talvez, ainda tão habituados ou sabendo usar adequadamente aquele aparelho, a gente entra em contato com o pessoal da engenharia clínica, eles prontamente desenvolvem um treinamento para que todos possam estar habituados, usando da maneira correta essa nova tecnologia que surge. Bacana. A doutora comentou sobre a questão de avaliação e dos indicadores. Poderia explicar um pouco mais sobre essa parte também de observação e de tomar ações através desses dados, porque vocês coletam muitos dados também, Sim. né? E da importância de todo esse trabalho realizado em conjunto para, como a doutora disse, no final ter a melhor experiência para o paciente. Isso. Toda vez que a gente cria um protocolo novo, depois que nós passamos pela fase de implementação, é muito importante que a gente consiga olhar para ele, né? De que forma ele funciona. E se a gente se baseasse apenas na nossa visão, talvez nós falharíamos, né? Grandemente, né? Mas nós sempre construímos em conjunto com o protocolo um indicador referente a ele. O que é esse indicador, né? São dados que são coletados e que nós analisamos retroativamente esses dados e avaliamos como é que está o funcionamento. Então, houve adesão, tem melhorias a serem realizadas ou não, e aí, baseado na análise desses indicadores, e nós fazemos essa análise diariamente, monitoramos esses indicadores, é que nós tomamos as ações seguintes de melhoria contínua para esse protocolo. Certo, doutora. Acho que uma das dúvidas que acontece muitas vezes é porque justamente, né, a governança clínica, como a doutora disse, ela está presente em todo o hospital, mas muitas vezes não é vista pelos pacientes no dia a dia. Muitas vezes é a equipe assistencial que está ali, mas como que o paciente poderia observar os benefícios da governança clínica? Então, como a doutora disse, muitas vezes vocês estão no escritório, mas não está ali no contato com o paciente, mas o paciente consegue também observar o trabalho acontecendo em toda a instituição, certo? Isso.
É até engraçado falar disso, porque o nosso trabalho é centrado no paciente, né? E ele Justo. realmente pouco nos vê, né? Mas hoje, por exemplo, nós trabalhamos com a discussão dos casos clínicos, beira-leito praticamente, a gente não adentra aos leitos rotineiramente, mas nós discutimos com os médicos assistentes ou com os médicos residentes todos os casos para que, justamente pensando nessa experiência, nessa jornada do paciente e buscando efetividade clínica. Então, não existe outra forma da gente buscar efetividade clínica se a gente não estiver lá junto aos pacientes também. Então, hoje nós fazemos esse trabalho de discussão dos casos e nós buscamos que o paciente fique o menor tempo necessário dentro do hospital, apenas aquele tempo que é necessário, e que ele saia o melhor possível. Isso é efetividade. Muitas vezes isso requer, por exemplo, uma deshospitalização, e esse é um papel da governança também, que é a articulação com a rede SUS, com a rede de convênios. Então, hoje nós temos isso muito forte dentro do escritório, articulação com os serviços de atenção domiciliar, com hospitais de cidades menores, onde Cascavel é referência, articulação com os convênios, para garantir que, por exemplo, o paciente que está aqui só para terminar um antibiótico, ele possa ir para casa, terminar o antibiótico lá no conforto do seu lar e com menos riscos do que ele estaria sendo exposto aqui, por exemplo, né? Que a gente sabe que todo internamento impõe riscos, por isso o paciente precisa ficar o menor tempo possível, o menor tempo que é. Aquele tempo é exatamente necessário para ele estar aqui. Quando a gente faz essa articulação, nós também nos apresentamos beira-leito, né? Para que o paciente sinta confiança naquele processo que está sendo realizado. Porque muitas vezes, quando a gente fala, vamos dar alta para você, mas o seu tratamento não terminou, isso causa uma certa insegurança. Será que lá eu vou ser tão bem tratado quanto eu estava sendo tratado aqui? A gente escuta muito isso, que é muito legal, né? Porque já mostra para nós uma experiência positiva dentro do internamento. Mas eles têm essa insegurança. Então, nós nos apresentamos, contamos o que vai ser feito, né? Contamos sobre essa articulação que é realizada com a rede e nós buscamos não perder esse vínculo, esse contato depois. Então, a gente também faz uma pesquisa de satisfação depois que o paciente sai daqui do internamento. Então, a gente pergunta, né, nessa pesquisa se alguém do escritório visitou o paciente, se eles conhecem o escritório, se essa experiência foi positiva, se conseguiu, né, terminar o tratamento que foi proposto, porque nós queremos fazer isso com segurança e para que o nosso paciente fique bem. Certo. Doutora, quando a gente fala sobre segurança, também é um termo bem abrangente, né, pensando no paciente. O que envolve a segurança do paciente no hospital e no tratamento dele de fato? Porque a gente fala constantemente sobre isso, mas às vezes pode ficar meio abstrato, né? Às vezes a gente acha que segurança é questão de risco de queda, de algo mais palpável, mas a segurança vai muito além disso também, né? Doutora, poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim. Como você falou, o risco de queda é uma das coisas principais realmente, né? Porque aqui nós temos pessoas muito frágeis internadas, então esse risco sempre existe, ele é monitorado, inclusive existe protocolo para isso. Então, um dos protocolos, por exemplo, é o protocolo de monitorização de risco de queda, que está mais com a equipe da fisioterapia, mas que envolve toda a equipe assistencial, né? Então, quando a gente pensa em grade elevada, ou um cuidador para aquele paciente que é necessário que esteja ali do lado 24 horas e tudo mais. Mas existe também risco de broncoaspiração, por exemplo, que é um outro protocolo que está sendo desenvolvido agora no momento. O que é a broncoaspiração, né? Quando um paciente aspira um conteúdo, geralmente gástrico ou salivar, e ele pode, decorrente disso, desenvolver uma pneumonia, por exemplo. Então, o que isso envolve? O paciente precisa estar com a cabeceira elevada para reduzir esse risco, o paciente precisa estar com o tipo de dieta adequada. Então, olha quantas pessoas envolve para a gente reduzir esses riscos, né? Riscos inerentes ao próprio tratamento, da administração de medicações, da administração de soro, risco de receber a mais do que realmente é necessário, a menos do que é necessário, a medicação correta, né, que precisa ser recebida. Então, tudo isso, a partir do momento que o paciente adentra dentro do hospital, ele está exposto a riscos, né? Isso vai desde o tratamento a condições inerentes ao próprio paciente. Então, a gente avalia todo esse processo. E garante a segurança em todos esses âmbitos, né, doutora? E é um trabalho, como a doutora explicou agora, são muitos aspectos. Então, tudo tem que fluir muito perfeitamente para que esse paciente esteja seguro, como a doutora disse. E até no pós, então, essa atuação, no depois que esse paciente sai de internação. E quando a gente fala sobre paciente, é desde o paciente pediátrico, neonatal, até o paciente idoso que passa pela instituição, né, doutora? Qualquer paciente que é dentro da instituição tem todo esse acompanhamento também, certo? Perfeito. Todos os pacientes, em todas as faixas etárias, né,
O escritório abrange a instituição como um todo e inclusive as famílias, né? Porque a presença da família, principalmente no paciente, como você disse, nos extremos de idade, né? O pediátrico ou o paciente idoso, a presença da família e a dedicação da família em torno do paciente, da condição que o paciente está vivendo, é fundamental e nós também nos preocupamos com isso. A doutora comentou sobre a questão da presença da assistência social na governança clínica. A doutora poderia falar um pouquinho sobre essa atuação também, porque é um suporte a mais que gera para os pacientes e para os familiares mesmo esse profissional na instituição. A doutora poderia falar um pouco mais também? Claro. A Gisele, que é a nossa profissional assistente social, né, que trabalha conosco ali no escritório, ela desenvolve esses 2 papéis hoje, como serviço social e como governança clínica. E às vezes para nós fica até difícil traçar uma linha separando esses 2 momentos, porque o serviço social está tão dentro, né, da governança que realmente fica difícil a gente conseguir separar. Porque se nós pensarmos no paciente como um todo, né, o serviço social vai estar presente em todos os momentos e para todos os pacientes ele é necessário, né, a atuação do serviço social, principalmente quando a gente fala em articulação com a rede, articulação com a família, né, para garantir que o paciente esteja sendo bem cuidado aqui e que ele possa seguir o seu tratamento e continue evoluindo de forma positiva fora da instituição, que também é nossa preocupação. Certo, e essa comunicação então é fundamental, né, doutora? É um ponto-chave para esse tratamento e também para a segurança, porque acredito que a comunicação clara para essa família também é parte da segurança desse paciente, certo? Sem dúvida. O papel do serviço social é indispensável e ela é, né, no nosso caso, a profissional que tem expertise para isso, né? Para fazer essa articulação, para garantir essa segurança, para garantir o pós e garantir a melhora efetiva, né, de fato, desse paciente, porque a gente olhar aqui para dentro e olhar resultados de exames laboratoriais é uma coisa, né? Mas garantir de como esse paciente ficou depois, esse paciente teve acesso, né, as coisas que ele precisa, um paciente que saiu daqui com uma sonda e precisa de uma dieta, ele teve acesso de fato a essa dieta? Ele tinha condições financeiras para isso ou dependia da rede SUS ou enfim da rede de convênio? Então o serviço social nos ajuda a garantir isso. Isso é muito importante. E, doutora, da nossa última conversa, foi quase um ano até aqui, quais foram as mudanças e melhorias e atualizações que aconteceram na governança clínica que é importante a gente destacar também hoje no São Lucas 24 horas? Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu dentro do último ano foi um processo de maturidade, né, dentro do escritório. Então, nós vamos amadurecendo as ideias e vamos nos amadurecendo enquanto profissionais, né, enquanto olhar para a instituição como um todo. Então, nesse ano que passou, nós desenvolvemos vários novos protocolos, amadurecemos os protocolos que já existiam, monitoramos novos indicadores e tivemos a oportunidade de propor melhorias dentro de cada setor que a gente, né, esteve presente aqui dentro. Outro ponto importante que é dentro de uma instituição são as acreditações também, né, doutora? O São Lucas está passando pelo processo de uma acreditação e como que funciona a gestão da governança clínica também na atuação de buscar as melhorias do setor para, então, a efetividade dessa acreditação? Exatamente. Toda vez que a gente fala em acreditação, existem algumas exigências, né, pontos específicos. E principalmente em relação aos protocolos, alguns protocolos são básicos e precisam estar presentes em todos os hospitais, né? E a acreditação da ONA, que é essa que nós estamos buscando nesse momento, traz alguns pontos específicos e vários desses protocolos estão sob gerenciamento da governança. Então, eles vão vir e nos perguntar, vão nos auditar, né, em relação à existência desse protocolo, ao funcionamento desse protocolo, se os setores conhecem esses protocolos. Então, não basta a gente ter, né? A gente precisa garantir que as pessoas conhecem e que as pessoas executem. E de que forma que eles estão sendo também monitorados. Então, nós estamos buscando deixar tudo da forma mais redondinha possível, né, para que a governança possa contribuir positivamente nessas acreditações. E todas essas, muitas vezes até mesmo é importante porque os colaboradores tenham ciência, né, doutora, desse trabalho, da importância de todos esses processos, porque não é só um processo que você precisa realizar no dia a dia, ele tem um fundamento e ele precisa ser feito com um fim, que é o resultado e a segurança do paciente. Então, essa conscientização dos colaboradores também é muito importante, né, doutor? Sim, até porque são eles que executam, né? A nossa parte está aqui, digamos, nos bastidores, né, elaborando e monitorando, mas a gente depende de quem executa, que é quem está ali na ponta, junto com os pacientes, ali na assistência. E, doutora, caso o paciente, ele
queira entrar em contato com a governança clínica, é possível? Então, para tirar dúvida, para saber um pouco mais no dia a dia, ou fazer alguma sugestão, ele tem esse contato também com vocês, com os profissionais do escritório, no caso? Tem, e isso é super importante para nós, né? Tanto a questão do feedback que a gente busca por meio dessa pesquisa de satisfação, e nós priorizamos também que o nosso canal de comunicação com os pacientes e famílias seja um canal muito aberto, né? Tanto para os próprios profissionais, aqui dentro a gente precisa de um canal de comunicação bastante aberto, quanto com os pacientes. Para isso nós temos um WhatsApp, né? Que a gente está sempre em comunicação, em contato com os pacientes. Por exemplo, recebeu alta, nós vamos entrar em contato para garantir que a consulta do retorno ambulatorial foi agendada, por exemplo. Certo. E na medida em que eles precisam de alguma coisa, eles também entram em contato conosco por meio desse número de WhatsApp. Ou ligando aqui no hospital e pedindo para transferir para o ramal da governança também é possível. Que bacana, então essa é tudo muito acolhedor de fato, né? Esse contato é bem próximo, como a doutora explicou e mostrou pra gente, porque muitas vezes, como a gente disse, não tem o conhecimento da importância, mas é um papel muito presente, de fato, no processo desse paciente aqui dentro. E a doutora, anteriormente, no comecinho da nossa conversa, falou sobre a questão da jornada do paciente. A doutora poderia só retomar um pouquinho pra gente o que é essa jornada do paciente? A gente já falou em outras ocasiões, os doutores falam sobre isso, mas acho que é interessante a gente destacar sobre o que é essa jornada do paciente e o porquê que é tão importante que ela esteja acontecendo da melhor forma também, doutora. Isso, como eu falei lá no início, o modelo de gestão da governança implica no paciente como peça central, né? Então, a gente está preocupado com a satisfação do cliente. E por que com a satisfação? Para dizer que a instituição é um bom hospital? Não. Para a gente garantir, perdão, o bem-estar, que é a peça fundamental do funcionamento dessa engrenagem toda, é o paciente. E ele precisa, né, ter o seu bem-estar garantido. Então, para que isso aconteça, a gente precisa olhar para todo o processo que o paciente passou para entrar aqui até o momento que ele saiu daqui e depois que ele saiu. Uhum. Então, a jornada envolve como esse paciente chegou até nós, né? Até o pós-alta, como ele ficou depois da alta, né? Então, a satisfação envolve tudo isso. A satisfação, o bem-estar, a melhora. É claro que nós sabemos que nem todos os pacientes vão evoluir da melhor forma, né? Ou vão evoluir com a cura ou com a melhora de suas doenças, isso devido às próprias condições da doença. Mas a gente precisa garantir que tudo aquilo que era possível de melhor foi oferecido para esse paciente durante essa jornada, essa experiência. Então, nada mais é do que a experiência que ele tem desde o momento que ele entra aqui dentro do hospital até o momento pós-alta, e nós cuidamos disso também. Seja, então, de forma prática, para a gente conseguir exemplificar, seja o paciente que veio através do pronto-socorro, o paciente que veio de forma eletiva para fazer uma cirurgia, todo esse processo é analisado. Então, desde a recepção até, de fato, a saída. Isso, doutora? Perfeito, isso mesmo. E o pós-alta, né? Isso. Como eu te falei, às vezes a gente precisa entrar em contato com a unidade de saúde para saber se esse paciente retornou, se está tudo bem, ou entrar em contato com a própria família para ver como é que ele ficou, se ele foi com antibiótico para casa, se ele conseguiu fazer esse tratamento, se ele teve acesso à medicação, né? Às vezes o próprio hospital fornece essa medicação, às vezes ela vai ser fornecida pela rede, a rede básica de saúde, por exemplo, ou o paciente vai adquirir. Então, nós queremos garantir que essa jornada seja completa e efetiva até no momento pós-alta. Isso é muito importante. E é um modelo de gestão, doutora, que é um diferencial, de fato, para a instituição, esse modelo de olhar para o paciente, né? Então, é um cuidado que como a doutora disse, vai além do cuidado da doença, e sim do cuidado do paciente como um todo. Na edição passada, nós conversamos com a medicina hospitalista para falar um pouquinho também, e eles destacaram sobre isso, sobre olhar para o paciente como um todo e não só tratar a doença. E a governança clínica vai de encontro também com isso, certo? Esse trabalho, ele é muito coerente em todos os aspectos do paciente dentro da instituição, certo? Isso mesmo. A medicina hospitalista é uma grande parceira, né, da governança clínica. Em muitos processos nós trabalhamos realmente juntos, né? E assim como as demais especialidades, mas a medicina hospitalista está muito presente, né? Porque, como você disse, o objetivo é muito parecido, né, ali dentro da medicina hospitalista. E eu acho que isso vem muito por conta da medicina paternalista, né? Que vinha sendo exercida, e depois a medicina muito técnica, e aí a gente tenta recuperar um pouco daquilo que é a essência do cuidado, né? Que é o olhar para o paciente e não para a doença.
Quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia, a gente precisa pensar também na grande subespecialização dentro da medicina. Então, hoje a gente tem a cardiologia, tem a neurologia, tem a gastroenterologia, então a gente vai olhar para o coração, vai olhar para a cabeça, vai olhar para o intestino, para o estômago, e aí a gente precisa recuperar um pouquinho aquele olhar do todo, né? Quem é o meu paciente? Ele não é um coração, ele não é uma perna, não é uma cabeça, ele é o fulano, né? Isso. Então, realmente, isso é uma coisa que a medicina hospitalista busca trazer de volta, e nós, enquanto governança, também. Para gerir toda e administrar todo esse funcionamento de um hospital, que é muito importante, que é um organismo vivo também, né, doutora? Doutora, gostaria de complementar nossa fala, então, um pouquinho mais sobre a governança clínica. Eu agradeço a participação novamente de São Lucas 24 Horas e fique à vontade para falar com os nossos telespectadores também. Eu acho que as suas pontuações foram perfeitas, né? Não tem muito, assim, o que acrescentar. Você trouxe pontos-chave super importantes, né, dentro da governança para que as pessoas entendam, né, o que é a governança, mas dizer que nós estamos super disponíveis para todas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, né, entender qual é o nosso trabalho, de que forma a gente funciona, ou para quem enxergar uma oportunidade de melhoria e quiser trazer isso para nós, é super bem-vindo, né, a gente realmente gosta dessa participação do todo junto com a gente, dessa visão do todo, né, e estamos aí à disposição de todos. Doutora, novamente, muito obrigada pela participação. É sempre uma honra tê-la aqui conosco para explicar um pouco mais sobre esse trabalho que é tão fundamental, tão bonito dentro da instituição. Muito obrigada. Eu que agradeço. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Na próxima edição, nós vamos falar sobre a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do São Lucas Hospital Center. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você no próximo. Até mais!